Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de decisão de taxas de juros nos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano, o Fed, decidiu manter sua taxa básica de juros estável, num patamar entre 5,25% e 5,5% ao ano, até aí dentro daquilo que o mercado vinha esperando. O que animou o mercado foi o discurso de Jerome Powell logo após a decisão. Apesar de não ser aí um discurso mais expansionista, mostrando maior otimismo para o mercado, o fato de já não ser um discurso mais pessimista acabou agradando. Jerome Powell descartou completamente a possibilidade de termos novas altas de juros nos Estados Unidos. Reconheceu as dificuldades em conter a inflação, mas disse que as próximas decisões sobre juros nos Estados Unidos vão ser baseados nos dados da economia e deixou aí a porta aberta para pelo menos 2 quedas de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Outro dado que acabou também ajudando o otimismo no mercado essa semana foi o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos. Ele veio abaixo do esperado, com a criação de 175 mil vagas, quando se esperava a criação de 240 mil vagas. Um mercado de trabalho mais desaquecido traz menos pressões inflacionárias, o que pode fazer aí com que o Fed tenha que cortar a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos para poder aí reaquecer a economia. Essa perspectiva de que, de fato, nós possamos ter uma queda de juros nos Estados Unidos no mês de setembro, acabou trazendo aí um certo otimismo, principalmente para as bolsas de valores. As bolsas lá nos Estados Unidos fecharam em alta essa semana. O S&P 500 encerra com alta de 0,27%, a Nasdaq encerra com alta de 0,93% e o Dow Jones encerra com alta de 1,03%. Na Europa, a bolsa também fechou em alta. O Stoxx 600 encerra em alta de 0,40%. Esse otimismo acabou ajudando também aqui no Brasil. Esse maior apetite a risco no mercado global acabou fazendo com que o nosso dólar caísse 0,86%, encerrando a semana cotado aos R$ 5,07. Enquanto isso, o nosso Ibovespa encerra com alta de 1,57% essa semana. O nosso mercado local também foi ajudado pela Moody's, que é uma agência de classificação de risco. Ela elevou a nota de risco do Brasil de estável para positiva. Isso traz a perspectiva aí que numa próxima avaliação a Moody's possa elevar a nota de risco do Brasil. Lembrando que hoje o Brasil ainda está com a nota BA2, segundo a classificação da Moody's, o que é 2 degraus abaixo do grau de investimento, que é o grau de nota de risco capaz aí de impulsionar o investimento, principalmente o investimento estrangeiro aqui no país. Pelo lado negativo aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação do nosso IGPM, considerado a inflação do aluguel, que registrou alta de 0,31%, acima daquilo que era esperado, mostrando aí pela primeira vez desde o início desse ano uma maior pressão nos preços, principalmente do atacado. Até então, o IGPM vinha registrando aí, consequentemente, deflação. Nós tivemos também a notícia de que o governo central registrou um déficit de 1,5 bilhões de reais no mês de março, acima daquilo que era esperado. Mesmo com uma alta na arrecadação federal ao longo desse primeiro trimestre, ela ainda não foi capaz de fazer frente a um crescimento das despesas, o que traz aí uma preocupação em relação às contas públicas. Já pelos dados do emprego, o Brasil criou mais de 244 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de março, um resultado bem positivo acima daquilo que era esperado. Mas mesmo assim nós tivemos aí uma alta da taxa de desemprego, que agora registra aí 7,9%. Falando agora um pouco do mercado das commodities, o petróleo registrou forte queda essa semana, uma queda aí de 6,11%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $82,82. Essa queda no preço do barril de petróleo se deve a diminuições das tensões no Oriente Médio. O preço do petróleo tinha subido bastante nas últimas semanas devido à escalada dos confrontos lá no Oriente Médio, principalmente entre Israel e Irã, mas como esse confronto aí não se desenvolveu,
o petróleo acabou devolvendo todas essas altas. Já o minério de ferro registrou uma alta de mais de 7% essa semana, devido a um reaquecimento da economia chinesa, e encerra cotado aos $118,03 a tonelada. Falando agora um pouco da renda fixa, a renda fixa registrou aí um início de mês de maio com bons resultados, principalmente aí depois da decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos. O IMA geral registrou nesses primeiros dias do mês de maio uma alta de 0,37%, enquanto isso os pré-fixados registraram uma alta de 0,69%. Porém, no mês de abril, o resultado da renda fixa foi bem ruim. O IMA geral ele encerrou abril com uma queda de 0,22%, enquanto isso os pré-fixados, medido pelo IRFM, tiveram uma queda de 0,52%. Já os juros futuros se acomodaram ao longo dessa semana. O DI para janeiro de 2025 encerra essa semana com uma queda de 0,08 pontos percentuais, cotado a 10,17%. Falando agora da zona do euro, a zona do euro surpreendeu com dados extremamente positivos essa semana. Nós tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que registrou alta de 0,3%. Se esperava uma alta de 0,2%, mostrando aí que a zona do euro está crescendo um pouco a mais daquilo que era esperado. Além disso, a prévia da inflação registra uma alta de 2,4% nos últimos 12 meses, o que é um resultado aí melhor do que o esperado. Enquanto isso, a taxa de desemprego por lá se manteve estável em 6,5%. Ainda aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da nossa produção industrial, registrou alta de 0,9%. Enquanto isso, no Congresso Nacional, a lei do PERSE, que é o Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, foi aprovada. Essa lei aí traz restrições em relação à lei que foi aprovada durante a pandemia de incentivos tributários ao setor de eventos, que era aí uma das pautas importantes para o governo federal em relação a manter aí estável as contas públicas. Outra notícia que nós tivemos é do avanço da articulação política entre o governo federal e o Congresso Nacional, depois que essa relação ficou aí bem turbulenta na semana passada, quando o governo federal entrou no STF contra a desoneração da folha de pagamento. Agora o próprio presidente Lula entrou aí em campo para poder conduzir essa articulação política para tentar aí destravar principalmente a pauta econômica e aí principalmente o que diz respeito à regulamentação da reforma tributária. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros aqui no Brasil. E fica a grande pergunta, será que o nosso Banco Central vai manter a queda de 0,5 ponto percentual que ele havia contratado na última reunião? Ou se de fato nós vamos ter uma desaceleração da queda de juros aqui no Brasil, como espera a maioria dos especialistas, depois de uma piora no cenário econômico global? Nós temos decisão de taxa de juros também no México e na Inglaterra. Aqui no Brasil também divulga o nosso IPCA, que é a nossa inflação oficial, e nós temos também a divulgação da inflação lá da China. E, para além de todo o noticiário econômico, o Brasil vive aí a tragédia do Rio Grande do Sul, com as maiores enchentes da história do estado, que assolam o Rio Grande do Sul ao longo dessa última semana, causando aí prejuízos, estragos. Já são registrados aí cerca de 50 mortes, além de mais de 68 desaparecidos. Então a gente deseja aqui todas as nossas orações para o povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até a próxima semana.